E acho que estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui se estamos ao vivo mesmo. Alô? Sim, estamos ao vivo. Muito bem. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live de quarta-feira. Hoje tem aulão, né? Tradução do nosso material. Nós estamos trabalhando com este livro aqui, Ritos de Sangue. Hoje vamos para o capítulo 9, Elite Guerreira, e todas as implicações, né, de grupos específicos de elite dentro da guerra, ou seja, se tem camadas de hierarquia dentro de quem participa da guerra. Nós estamos na playlist Ritos de Sangue, lembrando que temos uma playlist paralela chamada Sacrifícios Humanos, em que estamos basicamente construindo uma tese aqui no canal, que vai envolver a ideia da autora desse livro, do Ritos de Sangue, de que a guerra é um rito religioso, de que existe uma implicação religiosa por trás da guerra. Né? Olha só, a Maria Helena Amaral já chegou aqui. Boa noite, mestra. Boa noite a todos. Obrigada, querida. Boa noite. Seja muito bem-vinda. E a minha garganta não está 100%, né? Porque estamos no frio aqui de Curitiba. Mas vamos lá, né? Eu traduzi o trabalho todo, o capítulo 9 do livro Ritos de Sangue. Você é muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a aproveitar as playlists aqui do canal, a se tornar membro do canal no Espaço das Deusas. Os slides das lives estão sendo direcionados para o drive do Espaço das Deusas. Os membros têm acesso aos slides para sua pesquisa pessoal. Então, é muito bom que você me mande um e-mail para receber todos os benefícios da sua membresia, né? Lembrando que estamos com novos membros no canal. Deixa eu só verificar os nomes aqui para dar as boas-vindas. Deixa eu ver aqui. Sim, estamos com novos membros no canal. E o José dos Santos Pereira, novo membro do canal, bem-vindo. O Anaímo reativou sua membresia. E o Gustavo Facincani. Gustavo Facincani. Não, desculpa. Gustavo Facincani Dourado, que está lá nos Estados Unidos e que se tornou membro do canal. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela membresia, pelo apoio. Quero já avisar que todos os membros que não fizeram ainda precisam enviar um e-mail para mim, porque eu não tenho acesso ao e-mail dos membros. Meu e-mail é etown@gmail.com, com seu nome completo e endereço dos correios, para receber um pacote de mimos e também o acesso ao drive do Espaço das Deusas. E tornando-se membros da categoria Axerá, Inanna ou Star, você ainda tem pacote de cursos também, completos como benefício da sua membresia. Mari, boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. A Maria Helena Amaral e a Mari são membros do canal. Boa noite a todos, todas e todos. Isso aí. Tiago Faria Mello, boa noite a todos. Obrigada, Tiago, obrigada pela presença, membro do canal. Obrigada pelo carinho. Então, vamos começar, gente. Eu vou começar projetando os nossos slides e no final eu dou os avisos, as novidades, né? Tem muitas novidades, então vamos lá para os slides de hoje. Lembrando que o meu endereço de e-mail também é minha chave Pix, se você quer apoiar o canal e o trabalho que está sendo feito aqui, com qualquer valor, a qualquer momento, é só apoiar com etown@gmail.com. Vamos falar sobre a elite guerreira, e começa com uma citação.
Você não sabe que eu vivo da guerra e que a paz seria a minha ruína? Uma citação de Sir John Hawkwood, capitão da Companhia Livre Inglesa durante a Guerra dos 100 Anos. Nada ilustra mais claramente o poder da guerra como uma força formadora de cultura do que os estranhos paralelos entre o Japão feudal e a Europa feudal. Ambas as sociedades se baseavam no trabalho de camponeses relativamente não livres e ambas eram governadas por classes de guerreiros hereditários. Cavaleiros na Europa e bushi ou samurais no Japão, representando ou pelo menos servindo a aristocracia fundiária. Se por meio de alguma transposição mágica, um cavaleiro medieval e um samurai tivessem se encontrado na mesma estrada, eles teriam imediatamente reconhecido um ao outro como parentes. Ambos usavam capacetes e armaduras, lutavam a cavalo, uniam-se a bandeiras estampadas com símbolos dinásticos ou totens, investiam suas espadas com poder místico e aderiam a uma ética guerreira especial. Cavaleirismo na Europa, Bushido no Japão, que codificava para seus adeptos uma espécie de religião da guerra. E isso é importante que independente das barreiras do tempo e da geografia, grupos de guerreiros tinham características muito semelhantes e também tinham essa espécie de religião da guerra, com seus ritos e vestes próprias. Em seu estudo sobre a tradição Bush, Catarina Bloomberg lista esses paralelos apenas para descartá-los como inteiramente fortuitos, já que, afinal de contas, não houve contato entre a Europa medieval e o Japão. O que ela não vê é o efeito totalmente infeliz dos meios de destruição que essas duas culturas compartilhavam. Ambos empregavam lâminas de metal para cortar a carne humana e cavalos para transportar os guerreiros para o campo de batalha. Essa tecnologia leva e até parece exigir o tipo de arranjo social que conhecemos como feudalismo, que foi definido como um tipo de organização social essencialmente militar, projetado para produzir e apoiar a cavalaria. É importante que a gente não veja somente essas estruturas ou reduza essas estruturas a uma questão econômica, mas nós estamos vendo aqui o aspecto da guerra como essencial para essas estruturas. Um padrão muito semelhante surgiu na África Ocidental pré-colonial, uma elite social e econômica de guerreiros montados, semelhantes a cavaleiros que aderiam a uma ética guerreira quase religiosa. O cavaleiro e o samurai são, de certa forma, casos especiais, preferindo, como faziam, lutar a queima-roupa com suas estimadas espadas. Outros guerreiros da era pré-armas, não menos orgulhosos e individualistas, lutavam à distância com flechas com pontas de metal impulsionadas por arcos compostos. O cavaleiro europeu ficou chocado ao encontrar, durante as cruzadas e as várias incursões de hordas nômades asiáticas, guerreiros montados altamente habilidosos, que anunciavam seus ataques com uma saraivada de flechas e usavam suas armas brancas principalmente para despachar os feridos. Mas todos, espadachins e arqueiros, faziam parte de um sistema de guerra que dependia da sinergia de metal e músculo. O metal podia ser trabalhado até ficar pontudo, como uma ponta de flecha, ou batido até ficar cortante, como uma espada. O músculo poderia ser batido, o músculo poderia ser aquele do braço humano sozinho, ou do braço reforçado pela velocidade e força do cavalo. De qualquer forma, a abordagem de metal e músculo para a guerra impôs certos temas comuns às culturas que se envolveram nela, seja com relutância ou com entusiasmo. A semelhança mais óbvia e fundamental era o fato de que o guerreiro portador de metal dependia do trabalho de outros homens não guerreiros. Em pequenas sociedades horticultoras, como as da Nova Guiné ou do Vale Amazônico, todos os homens são guerreiros, e a indução ao status de guerreiro
coincide com o rito de iniciação masculina ao qual todos os meninos são submetidos. Ser um homem de verdade, é ser um guerreiro. Idealmente, as duas condições são indistinguíveis, mas à medida que as ferramentas de guerra evoluem e se tornam mais caras, o status de guerreiro se restringe a uma elite separada de outros homens e mulheres. E aqui, esse capítulo vai ser destinado a trabalhar essa elite guerreira, essa diferença entre um grupo especial militar dos outros membros da comunidade. O guerreiro Yanomami fabricava suas próprias armas e não precisava de nenhuma subclasse, além daquela representada por suas esposas, para plantar e capinar e cozinhar. No entanto, por trás de cada cavaleiro samurai, ou por outro motivo de cada arqueiro montado, havia um pequeno exército de camponeses produtores de alimentos de ambos os sexos, além de noivos e outros empregados, bem como mineiros e artesãos para fabricar suas armas e armaduras. Então, veja, toda uma sociedade voltada a produzir e na manutenção dessa elite guerreira. Por mais de 5.000 anos, desde o início da história registrada até 1500 da Era Comum, e em uma enorme extensão geográfica, os meios de destruição se concentraram nessa combinação de metal e músculo. Armas de bronze e armaduras apareceram pela primeira vez na Mesopotâmia por volta de 3.500 antes da Era Comum, e armas de ferro mais baratas começaram a ser usadas cerca de 1.300 anos depois. Os cavalos fizeram sua estreia no campo de batalha no início do segundo milênio antes da Era Comum, puxando carruagens robustas, das quais os homens atiravam flechas e arremessavam lanças. Em poucos séculos, os meios de destruição baseados em metal e músculo se espalharam para o sul, para o norte da África, para o oeste, para a Europa e para o leste, para a Índia, China e Japão. Na falta de cavalos e de materiais apropriados, as civilizações mesoamericanas em guerra dependiam de armas de obsidiana, empunhadas por homens a pé. Mas a obsidiana, não menos do que o ferro ou o cobre e o estanho para o bronze, tinha de ser extraída, transportada e trabalhada em forma por subordinados leais. Então, sempre tinha uma classe de metalúrgicos por trás dos exércitos. Havia duas maneiras possíveis de os grupos de guerreiros resolverem o problema de sua dependência de um grande número de outros homens. Uma delas é representada por sociedades estratificadas, nas quais uma elite guerreira é apoiada por uma classe ou classes não guerreiras, e, em troca, compromete-se a proteger essa subpopulação das incursões de outros grupos guerreiros. Um arranjo frequentemente descrito, grosso modo, como civilização. Como alternativa, o grupo guerreiro pode não se preocupar em manter ou proteger sua própria classe trabalhadora e fonte de materiais. Ele pode viver da terra, satisfazendo suas necessidades por meio de constantes incursões e conquistas, ou seja, assaltos à mão armada. Essa abordagem, utilizada pelos combatentes nômades, que repetidamente assediavam comunidades agrícolas estabelecidas nos tempos antigos e medievais, era geralmente vista por pessoas civilizadas como um tipo de barbarismo. E daí vem as designações civilização e barbárie, né? Especificamente, subjugadas, né? Essas classificações subjugadas à forma de troca de serviços ou de apenas exploração. Se pensarmos nisso, né? Aquilo que se chama troca de serviço hoje não passa de exploração, né? De barbárie. Os guerreiros mongóis que lutaram sob o comando de Gengis Khan, por exemplo, tinham pouca necessidade de uma população permanentemente subjugada para apoiá-los. De muitas maneiras, eles constituíram um dos exércitos mais autossuficientes já colocados em campo. Suas pequenas éguas resistentes não eram apenas um meio de transporte, mas uma fonte de alimento na forma de leite. E ao contrário dos cavalos maiores, que suportavam o peso de cavaleiros blindados, os cavalos mongóis pastavam na grama ao seu redor,
mesmo a grama enterrada sob a neve, e não precisavam de suprimentos de forragem especial. Mas para qualquer outra coisa, como as peças de metal de seu armamento, bem como luxos como pão e vinho, o guerreiro mongol era totalmente dependente das pessoas cujas cidades e fazendas ele queimava e saqueava. A diferença entre a abordagem civilizada e bárbara, entre aspas, é claro, da guerra, claramente não era tão grande quanto os praticantes da primeira gostavam de pensar. Embora o guerreiro em uma sociedade estabelecida pudesse não extorquir todas as refeições na ponta da espada ou da lança, seu domínio sobre a massa de subalternos trabalhadores que cultivavam seus alimentos e forjavam suas armas era mantido, em última análise, pela força. Então, essa diferença entre abordagem civilizada ou abordagem bárbara da guerra, na ponta do lápis não tem muita diferença. Os vínculos causais exatos entre o surgimento de guerras em larga escala e o surgimento de sociedades de classe ainda são objeto de debate, mas parece improvável que um grande número de pessoas se submetesse ao trabalho vitalício com rações limitadas, a menos que fossem inspiradas de vez em quando pela ameaça da morte. Então, uma grande inspiração, né? A ameaça de morrer. Pelo menos podemos dizer, ecoando Andrzejewski, que os meios de destruição empregados na guerra têm servido repetidamente como meios de repressão doméstica. Então, para sustentar militar, né, para sustentar exército, o povo sangra, sua, né, e chora. Assim, uma certa lógica brutal está subjacente aos estados beligerantes civilizados, entre aspas, dos mundos antigos e medieval. O guerreiro depende de suas armas superiores, entre outras coisas, do trabalho de outros e, ao mesmo tempo, é seu armamento que lhe permite explorar o trabalho de outros. Nenhuma multidão de camponeses armados com forquilhas poderia, por exemplo, ter a esperança de derrubar o cavaleiro blindado e montado, que poderia derrubá-lo com sua lança ou cortá-lo do alto com sua espada. Essa figura de comando deve ser tratada com deferência, até mesmo com a obediência abjeta, que de outra forma seria reservada aos deuses. Então veja que a elite guerreira ela se torna um tipo de semideus, de semideuses, né, que exigem tudo do povo à força, como os deuses dos mitos, né? No Japão feudal, esperava-se que um plebeu que encontrasse um samurai na estrada desmontasse, fizesse uma reverência profunda com os olhos desviados e rezasse para que ele não se tornasse vítima de chujigiri, ou corte de encruzilhada, em que um samurai usaria alguma pessoa comum aleatória como material para testar a lâmina de sua espada. Há também outra maneira pela qual o guerreiro, entre aspas, civilizado, se assemelhava a um invasor, entre aspas, bárbaro. A classe baixa, de cuja mão de obra ele dependia, era muito frequentemente composta por pessoas diferentes dele, em termos de idioma e cultura, pessoas cuja própria elite guerreira havia sido derrotada anteriormente em uma guerra. Enquanto o guerreiro nômade atacava brevemente cada grupo de vítimas, saqueando, destruindo e depois seguindo em frente, sua contraparte estabelecida poderia atacar o mesmo povo subjugado por gerações, chegando até mesmo a se misturar geneticamente com eles. Em uma sociedade estratificada após a outra, a classe baixa acaba sendo composta total ou parcialmente por um povo derrotado ou por seus descendentes, etnicamente diferentes da classe dominante. Os messênicos em Esparta, os israelitas no Egito, os povos gauleses na Europa romana, os agricultores africanos em reinos governados pelos descendentes de pastores ramíticos, conquistadores, os saxões na Inglaterra normanda. Em relação aos israelitas no Egito, os historiadores hoje, todas as evidências apontam que não havia um sistema de escravização, mas empregados mesmo, assalariados, tá, gente? Então, existem registros de que havia pagamento
e não a esses trabalhadores, né. Então, sim, haviam, o que se pode chamar de hebreus ou antigos israelitas, trabalhando no Egito, mas eles eram trabalhadores, assim, mas não deixavam de ser uma classe mais baixa, né. Assim, as divisões de classe têm sido, em muitos cenários, um produto da guerra. Do ponto de vista das pessoas comuns, o guerreiro civilizado pode ser quase tão inimigo estrangeiro para seu próprio povo quanto o temido invasor nômade do interior. Mas em um nível mais profundo, a semelhança entre o guerreiro bárbaro livre e sua contraparte civilizada pode ser melhor expressa com uma metáfora biológica. Ambos eram predadores da vida e da cultura humanas. O historiador William McNeill descreve as elites guerreiras como macroparasitas, análogas a microparasitas como bactérias e vírus, e oferece o exemplo do rei mesopotâmico Sargão, do terceiro milênio antes da Era Comum, que mantinha seu exército de 5.400 homens por meio da predação constante do campo ao redor. Para manter essa força em atividade, também era necessário fazer campanhas anuais, devastando uma paisagem fértil após a outra para manter os soldados com alimentos. Então, o Sargão de Acádia, ele é um dos primeiros, né, principais exemplos de predadores dos seus próprios povos ao redor ali. E eu quero só dar um contexto a respeito de Sargão de Acádia, né? Que também era conhecido como Sargão o Grande, ou que em acádio literalmente significa o verdadeiro rei, ou o rei é legítimo, né? Foi um rei acádio, célebre por sua conquista das cidades-estado, nos Sumérias, nos séculos 24 antes da Era Comum e 23 antes da Era Comum. Fundador da dinastia acadiana, Sargão reinou por 56 anos, de 2270 a 2215 antes da Era Comum. Tem uma live aqui sobre Sumérios e Acádios, tá? Em que eu vou falar sobre Sargão. Só para entender um pouco mais, ele tornou-se um membro proeminente da corte real de Quis, acabando por derrubar o rei local antes de partir para a conquista da Mesopotâmia. Um texto neo-assírio do século VII, antes da Era Comum, que alega ser a autobiografia de Sargão, veja, muito posterior à vida dele, né? Afirma que o grande rei seria o filho ilegítimo de uma sacerdotisa. E aí tem um mito, né? Um mito posterior sobre o Sargão, que diz o seguinte: no relato neo-assírio, o nascimento e a infância de Sargão são descritos. Abre aspas. Minha mãe foi uma alta sacerdotisa, meu pai eu não conheci. Os irmãos de meus pais amavam as montanhas. Minha cidade é Azupirano, que se situa às margens do Eufrates. Minha mãe, alta sacerdotisa, me concebeu, em segredo me pariu, colocou-me numa cesta de juncos e selou-a com betume. Colocou-me no rio, que se elevou sobre mim e me carregou a Aki, o carregador de água. Aki, o carregador de água, me aceitou como seu filho e me criou. Aki, o carregador de água, me nomeou como seu jardineiro. Enquanto eu era jardineiro, Star me concedeu seu amor, e por 4 e tantos, né, anos eu exerci o reinado. Fecha aspas. Claro que é daqui que surgem os mitos em torno da figura de Moisés, né? Desse relato neo-assírio, que é uma lenda a respeito de Sargão, muito posterior à época em que ele viveu. Então, aqui tem as crônicas, né, a respeito dos reis da antiga Babilônia, que é a referência bibliográfica onde você pode encontrar esse mito. E a imagem é a cabeça de bronze de um governante acadiano descoberta em Nínive em 1931, presumivelmente representando Sargão ou seu neto Naranchim. A história de um futuro governante escondido em uma cesta flutuando em um rio tem paralelos na literatura hitita, assíria e egípcia, e analogias aproximadas em muitas outras culturas. A água desempenha um papel temático decisivo na carreira dos mitos de Moisés nos textos bíblicos e principalmente em torno da economia acadiana, né, como nós vimos na live sobre sumérios e acádios.
Deixa eu só ver quem mais chegou para a gente conversar. Jesus da Shopee, boa noite, doutora Ângela, linda e maravilhosa. Denise mandou um abraço e um abração para o Espaço das Deusas. Obrigada, boa noite. Ó, beijo para Denise e para Ana, tá? Melhoras para Ana lá. Tô torcendo. Jesus da Shopee, gente, senta o dedo no like, que essa live tá fantástica. Gente, não deixem de deixar o seu like aqui. Se você está aproveitando esse conteúdo, é o mínimo que você pode fazer, né? Vamos combinar. Magnumware, estou fazendo pão escutando a live dessa professora maravilhosa. Obrigada por repartir esse conhecimento, professora. Obrigada. Olha, espero que esse pão fique maravilhoso, hein? Muito obrigada por estar aqui ouvindo e ao mesmo tempo fazendo suas atividades. É isso aí. Mari, ou seja, a guerra é essencial para a economia dos homens. Nós, trabalhadores, sustentamos as guerras que nos matam somente a nós. Exatamente, Mari. Veja que essas elites guerreiras, elas são sustentadas pelas populações mais necessitadas. E isso é fundamental para entendermos, né? Que basicamente são esses macroparasitas que vão sugando a economia da população e em troca de matar a própria população e outros, né? Márcia, é a história de mulher, sim. Boa noite, Márcia. Exatamente. Daí a gente sabe de onde surgiu os mitos em torno da figura de Moisés, né? Mari, Sargão é a história de Moisés, exatamente. Tiago Faria Mello, essa questão se cruza com o surgimento do Estado. David Graeber e Pierre Clastres falam da elite nesses termos. Sim, com certeza, Tiago. Elas vão se cruzar em várias questões e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais disso daqui a pouco, beleza? Então, vamos continuar. Os custos para a população em geral eram, obviamente, muito grandes. De fato, os exércitos de Sargão podem ser comparados à devastação de uma doença epidêmica que mata uma proporção significativa da população hospedeira, mas que, por sua própria passagem, confere uma imunidade que dura vários anos. Então, veja, uma doença, ela pode devastar uma população, mas gerar imunidade para as próximas gerações. A guerra não. A guerra devasta gerações e não deixa nada de bom em troca. O guerreiro de elite deve ser alimentado, e em parte devido às explosões de energia muscular exigidas por sua forma de lutar, deve ser alimentado muito melhor do que aqueles que cultivam os grãos. Ele deve ser vestido e alojado em algum lugar. Seus cavalos também, se ele os possuir, devem ser alimentados, alojados e tratados. Mas ele mesmo não semeia nem colhe, e do ponto de vista das pessoas comuns, pode-se contar com ele como um produtor apenas de ruína e morte. Os guerreiros cretenses do século IX, antes da Era Comum, cantavam com orgulho, podemos imaginar, ou talvez com uma piscadela. Abre aspas. Minha riqueza é a lança e a espada, e o escudo robusto que protege minha carne. Com isso eu lavro, com isso eu colho, com isso eu piso o doce vinho da uva, com isso eu tenho o direito de dominar os servos. Fecha aspas. Às vezes, o guerreiro de elite entendia sua relação predatória com o resto da humanidade e pode até ter sentido um vago desconforto por causa disso. Em seu livro Os Deuses do Guerreiro, Rick Field cita o filósofo samurai Yamaga Soko, do século XVII, que se perguntava: o samurai come alimentos sem cultivá-los, usa utensílios sem fabricá-los e lucra sem comprar ou vender. Qual é a justificativa para isso? Mas Yamaga Soko responde rapidamente a si mesmo: o trabalho do samurai consiste em refletir sobre sua própria posição na vida, em prestar um serviço leal ao seu mestre, se ele tiver um, em aprofundar sua fidelidade em associações com amigos e em dedicar-se ao dever acima de tudo. O samurai merecia seu status especial, em outras palavras, porque ele era um samurai,
em última análise, não precisava de mais justificativa para suas predações do que, digamos, um lobo ou um leão. De fato, o guerreiro de elite resumia o status humano de predador. Ele deve até ter parecido para seus companheiros humanos como um membro de alguma espécie muito mais bem dotada. Seu cavalo lhe dava uma altura sobre-humana. Sua armadura agia como um exoesqueleto brilhante do qual armas brancas se projetavam como presas ou garras, enquanto sua heráldica poderia anunciar seu parentesco com leões, leopardos, águias ou outros animais ameaçadores. E aí nós entramos num aspecto das elites guerreiras, que é o aspecto das famílias fictícias. Aquilo que vai justificar que essas elites guerreiras tenham um sangue especial. Se a guerra em si é vista como algo diferente do humano, um sistema abstrato vivo em algum sentido formal e matemático, e que se alimenta de sociedades humanas, então as elites guerreiras são a forma humana que ela assume. Em grande parte da história foram eles, e não a massa de pessoas comuns, que fizeram a guerra, buscaram a guerra e a celebraram como um empreendimento heróico e até religioso. Para o não guerreiro, os camponeses, por exemplo, que tantas vezes se viram no caminho de hostes guerreiras estrondosas, a guerra pode ser uma catástrofe na escala da peste ou da fome. Para o guerreiro, no entanto, é a própria condição de vida, de uma vida boa, de qualquer forma, da qual as mulheres e os camponeses nunca podem compartilhar totalmente. Na guerra, ele encontra aventura, camaradagem, extremos de emoção, prova de masculinidade, possivelmente novos territórios e saques, e sempre a chance de uma morte gloriosa, ou seja, não a morte, mas a fama eterna. Entre as guerras, ele mantém viva a memória dessas coisas com épicos recitados e chansons de gestes, reencena-as em duelos ou torneios e as celebra em uma pompa bélica. As canções de gesta ou chansons de gestes são um tipo de poesia épica que surgiu na Europa medieval, principalmente no século XI e XII, como foco em histórias de heróis e aventuras, frequentemente de origem histórica ou lendária. Os guerreiros de elite, que remontam aos tempos antigos, teriam se sentido bem representados pelas palavras de um jovem Fritz Spollmann, alemão, que escreveu logo após a Primeira Guerra Mundial. Abre aspas. As pessoas nos disseram que a guerra havia acabado. Isso nos fez rir. Nós mesmos somos a guerra. Fecha aspas. Ao generalizar sobre as elites guerreiras, estamos, é claro, deslizando de forma imprudente sobre grandes diferenças culturais e mudanças históricas. Somente dentro da tradição europeia, a noção de uma elite guerreira abrange tanto os homens de armas rudes e desordeiros do início da Idade Média, quanto os aristocratas dandificados de uma época muito posterior. Inclui o cavaleiro, que lutou de maneira mais ou menos indisciplinada e individualista, bem como o oficial de um enorme exército burocratizado que talvez nunca tenha lutado, mas comandou dezenas de homens menores para fazê-lo. Inclui mercenários que lutaram por qualquer príncipe que pudesse pagar seus honorários, bem como idealistas que lutaram por seu Deus, ou mais tarde, nação. Inclui também homens que dificilmente se qualificariam como membros de uma elite, cavaleiros pobres, segundo os filhos forçados a deixar a terra ancestral por primogenitura, homens como Dom Quixote, por exemplo, que eram às vezes pouco mais do que mendigos portadores de armas. Se há alguma desculpa para generalizar as elites guerreiras, é o fato de que elas próprias o fizeram livremente. Seus membros sempre entenderam que faziam parte de uma longa e ininterrupta tradição que ligava pai a filho e, de modo mais geral, os lutadores de uma época aos de outra. Em suas próprias mentes, eles formam um tipo especial de linhagem, da qual a famosa imagem do general Douglas MacArthur, de uma longa linha cinza de ex-alunos de West Point, é um exemplo fragmentário que remonta a milhares de anos. É dessa noção de linhagem que o guerreiro deriva
seu senso mais exaltado e místico de quem ele era. Não apenas um indivíduo mortal, nascido de mulher, mas um elo de uma tradição muito superior, análoga a um sacerdócio e composta exclusivamente por homens, ou seja, muitas vezes apenas homens nobres. E isso é um mito que vai se calcificando na mentalidade de guerreiros de gerações e geografias diversas, de que fazem parte de tradições milenárias de guerreiros, de que fazem parte de um sangue puro e um tipo de elo místico e religioso de poder para lutar, matar e se defender. Isso, gente, é algo que se forma na mentalidade desses guerreiros. Os cocheiros e lutadores montados foram os patriarcas fundadores da linhagem, e a mística ou romance da guerra ainda reverbera com seus cascos lâminas que se chocam e tempestades sibilantes de flechas e lanças arremessadas. Já na era das armas, quando a energia química substituiu de forma decisiva a força do músculo humano e, por fim, até mesmo do músculo equino, os guerreiros se apegaram ao espírito e até mesmo à parafernália da era anterior às armas. O general da Guerra Civil Stonewall Jackson encomendou 1000 piques, as armas medievais, para seus homens. Se foram entregues ou não, eu não sei, mas dificilmente teriam sido uma defesa eficaz contra a artilharia da União. O corpo de oficiais europeus entrou na Primeira Guerra Mundial esperando lutar a cavalo e fez apenas uma adaptação lenta e relutante aos veículos motorizados. Da mesma forma, as lâminas de metal, exceto as baionetas, foram abandonadas apenas recentemente com muita tristeza e cerimônia. Em Segunda Guerra Mundial, o general George Patton afirmou que o momento mais triste de sua vida foi quando ele ficou em posição de sentido, chorando, enquanto seu regimento de cavalaria marchava para empilhar seus sabres pela última vez. Veja essa necessidade de se apegar a um passado milenar, a armas de lâminas, e essa troca pela artilharia traz um sentimento de pesar, porque isso é como se estivessem tirando deles um lembrete dessa mística milenar de guerra. Na mente do guerreiro, a ideia de uma linhagem guerreira que se estende por milhares de anos não é uma abstração. Certamente isso era muito real para Patton. Sua família contava com gerações de militares ilustres. Seus heróis de infância incluíam Júlio César e Alexandre o Grande. Ele acreditava ser a reencarnação de heróis mortos, tanto confederados quanto vikings. E aqui entra essa ideia, essa fama, né? Essa, essa mania de vikings. O pessoal gosta de fazer feiras vikings e se vestir de vikings e estudar os vikings e aquela coisa toda para se sentir mais másculos e se conectar de alguma maneira a esses heróis. E veja como existe novamente esses mitos de heróis, de guerreiros milenares, como um misticismo que se busca para, de certa forma, exacerbar a masculinidade. É muita necessidade, né, gente? Em uma visita a um campo de batalha da Guerra Civil, em algum momento da década de 1920, ele se envolveu em uma discussão sobre onde exatamente um determinado general estava. A discussão foi resolvida por um veterano idoso, que alegou ter participado da batalha quando era garoto. Sim, respondeu Patton, eu também estava aqui. Patton pode ser um caso extremo, mas os guerreiros de elite geralmente são incentivados a se localizar em uma linhagem guerreira transnacional. O Washington Hall de West Point confronta os cadetes com um mural gigante representando mais de 2 milênios de façanhas militares em uma massa de lanças, flechas, mosquetes, máscaras de gás, motores de cerco e elefantes. Ciro na Babilônia, William de Hastings, Made em Gettysburg, Geoffrey de Maine. Onde a tradição é historicamente vaga ou insuficientemente edificante, a imaginação preencheu o espaço, e daí entram os mitos, né? Os prussianos do século XIX, por exemplo, viam a si mesmos como sucessores dos espartanos e dos assírios.
ou enraizavam sua linhagem nos tempos medievais, às vezes descrevendo-se como cruzados. Os cavaleiros medievais, por sua vez, buscavam raízes nos tempos antigos, por meio de um gênero de romances do século XII, que descrevia os heróis de guerra de Troia como se fossem cavaleiros medievais com armaduras completas. Dirigindo seus cadetes em West Point, o general MacArthur conjurou uma sucessão fantasmagórica de guerreiros americanos que serviriam como superegos dos jovens. Se os cadetes falhassem em seu dever, 1 milhão de fantasmas em verde-oliva, marrom-caque, azul e cinza surgiriam de suas cruzes brancas, trovejando essas palavras mágicas. Dever, honra, país. Em termos de alcance imaginativo, no entanto, ninguém se igualou à ciência nacionalista alemã da arianologia, que buscava rastrear a linhagem étnica e espiritual da Wehrmacht há milhares de anos até grupo pré-histórico de homens armados europeus do Indo ou Mannerburg. Esses esforços pseudo-acadêmicos para construir uma linhagem contínua de guerreiros germano-marianos, sem dúvida, desempenharam um papel importante na concepção de Hitler de si mesmo, como membro de uma raça de homens deuses arianos. Houve, em várias épocas e lugares, uma base real para a noção de uma linhagem guerreira. A tecnologia do metal e do músculo tendia a favorecer uma elite guerreira hereditária, com status de guerreiro transmitido de pai para filho, em grande parte devido ao custo de equipar cada lutador, especialmente se ele precisasse de armadura e cavalos. Na Europa medieval, por exemplo, o equipamento de um único cavaleiro valia o equivalente a cerca de 20 bois, ou as equipes de arado de 10 famílias de camponeses. Assim, os guerreiros tinham de ser ricos em comparação com as pessoas comuns, ou, no caso de mercenários, empregados por homens ricos. E a riqueza assumia a forma de terra, que era herdada por meio de linhagem sanguínea ou família nobre. Então, enquanto muitos grupos, né, até a Alemanha nazista, criavam seus mitos para uma ideia pseudo-acadêmica de que existia uma linhagem ariana, né, alguma linhagem nobre de guerreiros, há um tempo mais atrás, né, quando a guerra era em torno das armas de metal e do músculo humano, vai ter, sim, uma indicação de linhagem hereditária de guerreiros. Muitos acres de terra cultivados por camponeses eram necessários para manter uma família nobre com seu corpo de cavaleiros e escudeiros. Por outro lado, a extrema desigualdade social que caracteriza o feudalismo só poderia ser mantida com o emprego de força armada, de tempos em tempos, contra o campesinato ressentido, né? Quem acha que todo mundo se submetia bonitinho, sem nenhum tipo de força, é alucinado, né? A aristocracia feudal existia pela guerra e para a guerra, escreveu Toynbee. Seu poder havia sido fundado pelas armas para as armas e pelas armas, esse poder era mantido. Grande parte da elite guerreira da Europa persistiu como uma linha de sangue ininterrupta por séculos, bem na era das armas. Vejamos o caso da Prússia, uma sociedade guerreira por excelência. Em 1871, 96% dos oficiais promovidos ao posto de general da brigada eram da nobreza fundiária. Em 1914, 58% ainda eram homens da aristocracia fundiária, quase metade deles com títulos que datavam de antes de 1400. Da mesma forma, o corpo de oficiais britânicos pré-Primeira Guerra Mundial estava enraizado na aristocracia fundiária, sendo o cargo de regimento uma das poucas ocupações consideradas adequadas para um jovem de relativa riqueza e lazer. Lembrando que tem uma live aqui na playlist Sacrifícios Humanos somente sobre a Primeira Guerra Mundial, tá, gente? Como um sacrifício. Assim, até o século XX, os exércitos foram liderados desproporcionalmente por homens cujos sobrenomes incluíam o de ou von de direito feudal, cujos parentes do sexo masculino haviam liderado exércitos antes deles e que pegaram na espada ou a arma por uma questão mais ou menos de direito de nascimento.
Então, essa questão de ter uma linhagem, de ter uma hereditariedade, sim, tem registro sobre isso, mas não uma linhagem especial mística como os nacionalistas de Hitler divulgavam, né? Vamos ver aqui. Thor, braço de gorila, que vídeo bom. Ah, que bom. Obrigada pelo comentário e pela presença, viu? Então, além dessa questão das elites guerreiras que sugavam, que predavam o campesinato para sobreviver, para se manter e manter todo o aparato de guerra, ainda tinha toda essa mística de linhagem guerreira milenar, que de alguma forma religiosa até, porque essa é a tese da autora do livro, né? Estava imbuindo a guerra e essa elite de uma noção mística da guerra. Agora nós vamos ver que isso tem gênero, que essas elites são de homens. E nós vamos ver a diferença específica nessa parte do capítulo. Uma linhagem de homens. Mas há um problema com as linhagens hereditárias baseadas em laços de sangue reais. Elas consistem, por necessidade, em dois sexos. Na era da luta baseada em músculos, poucas mulheres poderiam ter a esperança de alcançar o status de guerreira, mesmo que o costume não tivesse desaprovado essas aspirações não femininas. Elas tinham pouco a contribuir do ponto de vista do guerreiro, exceto os úteros nos quais incubariam a próxima geração de homens lutadores. E aí a ideia das mulheres se tornarem incubadoras ambulantes, ou seja, proibidas de abortar e sendo como se fossem produtoras de novos guerreiros ou produtoras de novos trabalhadores. De acordo com a antropóloga Nancy Jay, do site, a imaginação patriarcal há muito tempo busca eliminar qualquer outra contribuição feminina e construir uma linhagem de homens sozinhos. Na peça As Fúrias, de Ésquilo, para citar um exemplo particularmente claro, os jovens deuses olímpicos modernos, Apolo e Atena, argumentam que as mães não são verdadeiramente pais, mas apenas recipientes para a semente do pai. Na Bíblia, as longas listas de descendência relacionam apenas nomes masculinos, com apenas uma referência ocasional, quase parentética, a uma mãe, esposa ou irmã. Da mesma forma, os cavaleiros e samurais medievais entravam em batalha preparados para anunciar seus antecedentes nobres a todos os possíveis combatentes, mas essas recitações normalmente incluíam apenas nomes masculinos. A supressão das mulheres nas elites guerreiras vai além do imperativo patriarcal usual de garantir a transmissão ordenada de propriedade de pai para filho. Nas elites guerreiras, o casamento geralmente era politicamente motivado e usado como um meio de construir alianças entre clãs ou estados às vezes hostis. Assim, a noiva entrava na casa do marido como representante de um grupo inimigo antigo ou em potencial. Na verdade, ela poderia ser tratada como inimiga, como nessa história perturbadora do estudo da antropóloga June Nash sobre as relações de gênero entre os mexicanos pré-contato. Abre aspas. Pouco depois de os astecas chegarem a Chapultepec, os astecas pediram ao chefe dos Calhuacans, Cocós, sua filha em casamento com o chefe deles. De acordo com o Códice Ramírez, o deus Huitzilopochtli declarou que ela poderia ser sacrificada. Seu pai foi convidado para a festa de casamento, mas ficou chocado quando entrou na câmara e encontrou o sacerdote vestido com a pele de sua filha. Essa foi uma tentativa tanto de afirmar quanto de validar a postura combativa dos astecas no vale densamente povoado onde escolheram viver. Fecha aspas. Ou uma noiva pode optar por agir como inimiga, uma espécie de quinta coluna dentro da casa de seu marido. A história japonesa está repleta de histórias de filhas leais que serviram como esposas traidoras ou vice-versa. Noivas que deveriam espionar sua nova família ou que foram usadas por seus maridos para levar desinformação a seus pais e irmãos.
Um aforismo atribuído ao daimyo, senhor samurai, Takeda Shingen, do século XVI, aconselhava que, mesmo quando marido e mulher estivessem sozinhos, ele não deveria esquecer seu punhal. Nada, no entanto, ressalta o dilema da mulher dentro de uma elite guerreira de forma tão marcante quanto o mito da princesa Signy na saga nórdica dos Vonsuns. Forçada por seu pai a se casar com um rei hostil, Sigurd, ela lhe dá 2 filhos, mas sabe que eles são inimigos em potencial que podem acabar lutando contra seu próprio pai e irmãos. Assim, sempre a boa filha, sim, e faz com que seus próprios filhos sejam mortos por seu irmão. Depois, com a ajuda de uma feiticeira, ela assume uma nova forma, dorme com seu irmão e dá à luz um filho que ela pode finalmente amar, o herói Sinjotli. Se a solução parece drástica, o problema também era. A exogamia, ou seja, casar fora do clã, né? A exigência de se casar fora do clã imediato ou da linhagem sanguínea, muitas vezes condenava as mulheres a viverem atrás das linhas inimigas. A falta de confiabilidade das mulheres como esposas limitava até mesmo o papel que elas poderiam desempenhar como mães. De qualquer forma, em termos práticos, os guerreiros são feitos, não nascem, e a criação de novos guerreiros tem sido um negócio exclusivamente masculino, uma forma de reprodução na qual as mulheres não desempenham nenhum papel. Na Europa medieval, os meninos de famílias nobres eram tirados de suas mães aos 7 anos de idade, aproximadamente, para começar seu treinamento como pajens e depois como escudeiros. Quando um jovem estava pronto para ser cingido com a espada ou iniciado como cavaleiro, seu pai fazia as honras, até algum momento do século XII, quando a igreja assumiu esse papel. E é importante enfatizar, por exemplo, que nas classes pobres, enquanto isso, no campesinato, os pais são obrigados a trabalhar até a exaustão e largando os filhos, né? Então, você tem nas camadas mais pobres da população filhos sem pais, e nas camadas mais nobres da população, filhos sendo treinados por homens, né? Para serem seus sucessores. Então, você tem uma diferença nessa questão, por exemplo, de filhos de mães solo, que é um fenômeno extremamente grande no nosso país, por exemplo, nas camadas mais pobres da população, e que não conhecem pai, ou não tem pai no registro, ou o pai abandona, o pai não paga pensão, aquela coisa toda. Então, são filhos sem pai. E isso é um fenômeno das camadas mais pobres da população. Tá? Não quer dizer que nas elites não tenha filhos que são abandonados pelo pai, não estou falando isso. Mas eu estou falando que é um fenômeno maior, né? Enquanto isso, quando você tem esses cultos nacionalistas, que são a guerra civil, a religião civil, como eu falo no curso de Sociologia da Religião, né? Nós temos esses filhos criados para uma ideologia, e aí eles são treinados como uma elite específica, no mesmo nível dessas elites guerreiras aqui. No rito de iniciação do samurai de Genbuko, realizado aos 15 ou 16 anos, um parente mais velho colocava nele as vestes formais de bushi do rapaz. Na medida em que os ritos de iniciação representam um renascimento, como sugere grande parte da etnografia, é um renascimento para os homens, obliterando o nascimento biológico anterior do corpo de uma mulher. Então, ele nasce dos homens, dos guerreiros. Mas quaisquer que sejam as cerimônias realizadas em momentos de paz, o verdadeiro rito de iniciação do guerreiro só pode ser a própria batalha, e esse tem sido quase universalmente a atividade exclusiva dos homens. Com a sua primeira morte, um jovem ganha suas esporas, ensanguenta sua lança, ou até mesmo, como foi dito pelos americanos no Vietnã, perde sua virgindade, marcando assim seu renascimento no mundo dos homens adultos. Informado de que seu filho estava sendo duramente pressionado pelos franceses na Batalha de Cresse, o rei Eduardo III se recusou a enviar-lhe reforços, ordenando que os nobres ingleses deixassem o rapaz ganhar suas esporas. Assim, o cronista Jean Froissart
insinua que um pai amoroso garantiu a ascensão de seu filho ao status de guerreiro, largando ele na mão do inimigo, claro, né? Alguns homens são tão alterados pela experiência da batalha que nunca mais poderão se sentir à vontade no mundo mundano que as mulheres também habitam. Eles se tornarão guerreiros permanentes, cruzados que, ao retornarem da Terra Santa, dedicaram-se a combater os hereges europeus, cavaleiros ingleses que se recusaram a parar de lutar durante as tréguas na Guerra dos 100 Anos, mas permaneceram na França como saqueadores em liberdade. Veteranos da Guerra Civil que deixaram os campos de batalha do leste americano para combater os indígenas no oeste. Oficiais alemães que, após a Primeira Guerra Mundial, lideraram os Freikorps, reacionários que aterrorizaram a classe trabalhadora alemã e que formaram o corpo de tropas de choque de camisa marrom de Hitler, as SA. Como o estudo do estudioso literário alemão Klaus Teveleit sobre os homens dos Freikorps deixa claro, uma das principais atrações de seu modo de vida era o fato de serem praticamente sem mulheres. Ele cita, por exemplo, um romance fascista no qual um comandante do Freikorps é descrito com admiração como se não tivesse ideia de que existem coisas como mulheres. E aí nós temos também os nossos militares brasileiros, né? Que com essa com a, a sessão que nós vimos essa semana do Bolsonaro respondendo, né, a justiça no Brasil, nós vemos exatamente a cara dos militares brasileiros que viram reacionários, que se tornam religiosos de um nacionalismo fracassado, né? Um nacionalismo reacionário que vai explodir em misoginia, em preconceito, em violência e mentira. É nisso que são construídos, né? Então, quando eles não podem estar lutando, guerreando, por isso vira uma religião. E é isso que a autora defende, né? Que a guerra é uma religião. E quando eles não podem estar em campo de batalha lutando e matando e destruindo, se eles estão de volta à sociedade, eles se tornam reacionários, eles se tornam partidários, eles se tornam o pessoal do Discord lá, os abusadores do Discord, né? E viram esses grupos incels da internet, né, eles estão sendo reprimidos na sua violência. A guerra não é a única maneira, é claro, pela qual os homens buscaram criar linhagens livres de mulheres. Sacerdócios e certas profissões ou ofícios têm frequentemente desempenhado a mesma função, com habilidades e conhecimentos sendo transmitidos de uma geração de homens para a próxima, muitas vezes por meio de cerimônias especiais de iniciação. A propriedade também costuma ser transmitida de homem para homem, e de acordo com Jay, uma função do sacrifício de sangue nas religiões antigas era definir, por meio de rituais, a linhagem exclusivamente masculina necessária para a herança. Abre aspas. O que é necessário para fornecer evidências claras de paternidade social e religiosa é um ato tão definido e disponível aos sentidos quanto o parto. Fecha aspas. Então, por isso, os ritos de sangue eles se tornam um novo parto, a partir do qual a linhagem é estabelecida pela linha masculina. Em seu relato, esse ato foi o sacrifício, com o direito de participar do sacrifício, marcando os limites do verdadeiro parentesco para fins de herança. O sacrifício, escreveu ela, produz e reproduz formas de continuidade intergeracional geradas por homens, transmitidas por homens e transcendendo a comunidade por meio das mulheres. Ou, para citar um texto hindu, o Maitrayani Samhita, na verdade, o homem não nasceu, é por meio do sacrifício que ele nasce. Jane morreu no auge de sua carreira, mas se ela tivesse vivido para considerar a era pós-sacrifício,
sem dúvida teria observado que o rito que acabou definindo uma linhagem masculina de elite não foi o abate de animais no altar, mas o abate de homens na guerra. A batalha em si foi frequentemente concebida como uma grande ação de sacrifício, de acordo com o classicista Walter Burkert, com os montes de mortos às vezes servindo como a carne destinada a alimentar os deuses. Sejam eles divindades antigas, sejam eles em forma de nação. Entre algumas antigas tribos do norte da Europa, os mortos de ambos os lados eram vistos como oferendas de sacrifícios, e os corpos que os comiam eram vistos como representantes da divindade, a quem o sacrifício era oferecido. No mais antigo épico hindu, o Mahabharata, a batalha final torna-se um ritual de sacrifício presidido pelo deus Krishna. Tremendo e tremendo, eles foram mortos como animais em um sacrifício. Se a batalha é um tipo de sacrifício, e o sacrifício é, de acordo com Jay, um tipo de nascimento, podemos inferir que a batalha serviu às vezes como um meio peculiar de reprodução. A batalha faz de um menino um guerreiro, e seu renascimento como guerreiro, assim como seu nascimento original, é marcado pelo derramamento de sangue. Em casos extremos, ou talvez ideais, os guerreiros dispensam totalmente a biologia e se reproduzem inteiramente por meio do mecanismo da guerra. Os exércitos janízaros que lutaram pelos príncipes muçulmanos nos séculos XIV e XV eram celibatários, pelo menos em relação às mulheres, assim como os monges guerreiros europeus medievais, os cavaleiros templários e os cavaleiros hospitalários. Shaka, o rei Zulu do século XIX, gênio militar, não permitia que seus homens se casassem até que atingissem a meia-idade e ameaçava matar qualquer uma de suas concubinas que engravidasse. Esses guerreiros puros e dedicados não precisam de herdeiros, exceto os jovens que eles iniciam por meio de batalhas. Nenhuma família além da linhagem guerreira semi-imaginada. Os guerreiros fazem guerras, mas também é verdade que no que até agora tem sido um ciclo reprodutivo interminável, a guerra faz os guerreiros. E aí nós temos essa primeira olhada, né, em torno do capítulo 9, ali, Elite Guerreira. A próxima capítulo nós vamos falar sobre a sacralização da guerra, que nós estamos agora construindo junto com a Bárbara, autora do livro Ritos de Sangue, essa ideia de que a guerra é um ato religioso, tá? E eu estou projetando agora as referências bibliográficas deste capítulo a partir das referências que ela constrói o capítulo 9 do livro Ritos de Sangue, né? Lembrando que neste sábado, gente, atenção, neste sábado, às 15 horas, dia 14 às 15 horas, eu vou estar aqui com meu amigo Antônio de Senha e vamos fazer uma conversa aqui informal de Leão 13 a Leão 14, a atualidade da Hero Novaro. Vamos falar do Papa, vamos falar da escolha do nome dele, vamos conversar um pouco sobre o documento da Hero Novaro, escrito por Leão 13, né? E que tem relevância agora para o papado do Leão 14. Então, não perca nesse sábado a nossa conversa, tá? E semana que vem, dia 18, às 19 horas, vamos para o terceiro capítulo do livro Bom Livro, Como Evangélicos Brancos Salvam a Bíblia para Salvarem a Si Mesmos. E vamos falar sobre tornando Paulo menos ruim. Como é que os evangélicos brancos tentam fazer Paulo ficar menos ruim na fita, né? E a gente precisa falar sobre isso. E a boa notícia, gente, é que eu estou com um cupom de descontos do mês de junho. Se você entrar no site da Livraria Vozes, livrariavozes.com.br, em todo o mês de junho, você enche seu carrinho e coloca lá o cupom Guerra 30. Sim, sobre os ritos de sangue, nós estamos falando sobre a guerra. Então, o cupom é Guerra 30, válido em todo o mês de junho de 2025,
que te dá 30% de desconto em todos os livros da editora Vozes. Um material que eu recomendo é este livro aqui, Sobre a Guerra, do José Luiz Fiore, tá? Que você consegue com esse cupom com 30% de desconto. E estamos com uma promoção do mês do amor, mês do LGBT, mês dos namorados, mês do amor. Sim, o nosso cupom AMOR20 você adquire qualquer um dos meus 36 cursos com 20% de desconto, gente. É só acessar o meu Linktree e aproveitar, escolher o seu curso, fazer o pagamento já no valor com 20% de desconto e enviar para o meu e-mail seu nome completo e o curso escolhido ou os cursos escolhidos. Gente, aproveite, essa promoção é exclusiva para junho de 2025. E dia 21 nós vamos ter o mini curso História do Tarô. Já se inscreva através do Simpla. No meu Linktree você encontra o link da inscrição para garantir o seu ingresso. Vai ser um mini curso de 3 horas, no dia 21, das 15 às 18 horas, das 3 às 6 da tarde, né? Um mini curso específico sobre a história do tarô e a diferença entre adivinhação e divinação. Sim, tem muita coisa que você precisa saber antes de falar sobre o assunto. E se você quer adquirir a minha tese de doutorado, é só fazer o Pix por R$130, frete incluso, gente. O valor já está com o frete e você recebe no seu endereço, é só você fazer o Pix para o meu e-mail, eetown@gmail.com, e mandar para o meu e-mail, esse mesmo e-mail, o seu nome completo e endereço dos correios, que você vai receber o seu exemplar com dedicatória. Não perca, gente. E até julho de 2025 ainda dá tempo de você adquirir o curso de hebraico bíblico ou de grego bíblico, ou os dois, tá? R$200 cada um. R$200 hebraico bíblico, 15 horas. R$200 grego bíblico, 15 horas, tá? Até julho de 2025, esses dois cursos estão disponíveis. Depois de julho de 2025, não serão mais revendidos e não abriremos mais turmas, tá bem? É a sua última chance. Comentários? Deixa seu like, hein? Não sai sem deixar o like, que aí é sacanagem. Se aproveitar a live e não deixar o like, hein? Aquela Mari Ângela, membro do canal maravilhosa. Boa noite. Importante é que chegou, querida. Isso que é importante. Mari, desde a invasão colonial não mudou nada, não é mesmo? Mulheres somente uma barriga ambulante para produzir guerreiros, elite ou trabalhadores escravos pobres. Com certeza, Mari. Nada mudou. Gilmar Generoso, eu te admiro muito. Poxa, muito obrigada, viu, Gilmar? Obrigada pela presença e pelo carinho. Gilmar Generoso, você podia fazer mais um vídeo com o Antônio Miranda? Já fiz 2 lives lá no canal dele e por questões dele estar disseminando pseudociência, prefiro continuar construindo no meu canal, tá bem? Porque quando uma pessoa defende teorias só para fazer debates entre homens, só para ver quem fala mais alto, ou ver quem fala mais, ou quem inventa mais coisa, mas não submete seus trabalhos à avaliação acadêmica, eu prefiro continuar construindo com honestidade e equilíbrio no meu canal e continuar publicando, que nem minha tese de doutorado está publicada, estou publicando artigos, estou escrevendo material, fazendo pesquisas e mostrando pesquisa com fundamentação, tá bem? Então, eu prefiro construir com quem constrói com a mesma honestidade. Beleza? Thor, brasas de gorila, essa coisa de elite guerreira chegou ao Brasil com 71% de genética paterna, homem branco, e 40% mulher indígena e 40% mulher negra. Que horror, a mulher nórdica transando com o irmão. A questão, o problema da mulher nórdica transando com o irmão, aquilo ali foi um mito, não sei se você prestou atenção, tá? Nós falamos de um mito nórdico, tá bem?
tenha cuidado quando você interpreta o que ouve. E recomendo, a live vai ficar gravada, você rever o trecho para você perceber que estava se falando de um mito nórdico, tá bem? Mas sim, o que saiu nas pesquisas não é nada de novo, todo mundo sabe que o Brasil nasceu do estupro de indígenas e mulheres africanas, né? Então, isso é produto da colonização, sem dúvida alguma. Maria Helena Amaral, Cláudia Mauro, o homem compensa a vida não dada com a vida tirada. Uau! Muito obrigada, viu, Maria Helena? É isso aí. Acho que deu uma boa resumida. Bárbara Weck, boa noite. Hoje eu consegui. Ah, que bom, Bárbara. Fico muito feliz que você está aqui, que comentou. Obrigada pela presença, viu? Mária, guerra é uma religião mesmo, é a parte dos sacrifícios humanos. Sim, por isso eu fiz questão. Nós temos a playlist Sacrifícios Humanos e agora temos a playlist Ritos de Sangue, que fala especificamente da guerra, né? João Batista, boa noite, professora. Boa noite, seja muito bem-vindo. Cláudia Antonieta, membro do canal, boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Ângela, lembra que dia 28, dia do orgulho LGBTQIA+, é meu aniversário, aceito felicitações. Dia 28, vai ter festa, hein? Sim, estamos comemorando, e olha, estamos com a promoção do mês do amor, em 20% de desconto em todos os meus cursos de Bíblia e Ciências da Religião, hein? Não percam! Jesus da Shopee. E comprem a tese de doutorado da doutora Ângela, eu estou lendo e a maior dificuldade é parar de ler para fazer as obrigações. Adorei, Jesus Shopee. Olha, gente, uma tese de quase 500 páginas está aqui, ó. Isso aqui é produto de pesquisa de 10 anos, tá, gente? E ela é acessível para leitura, sim. Por mais que tenha muito dado técnico aqui, eu tentei criar uma forma de narrativa em torno da figura de uma árvore, né? Então, eu realmente espero que essa leitura seja uma delícia para todos, acessível e, ao mesmo tempo, aprofundada. Lembrando que a minha tese está concorrendo ao prêmio CAPES de Teses, tá? Foi indicada pela PUC do Paraná. Então, adquiram mesmo para vocês terem um material de qualidade, tá, gente? E aproveitem as playlists do canal. Quem acha que eu tenho que fazer live em outros canais, eu quero saber se já assistiu todas as lives do meu canal, por acaso. Ou precisam que eu esteja do lado de um homem para vocês me ouvirem. Fica aí o hashtag, fica a dica, né, Jesus da Shopee? Tenho certeza que você concorda comigo. Maria Helena Amaral, obrigada, doutora Ângela, boa noite. Boa noite, querida, obrigada pela participação. Opa, dia 19 é aniversário? Nossa, que maravilha, esse mês tem Cláudia Antonieta e Thiago Faria Mello fazendo aniversário, 2 membros do canal, que beleza, hein? Olha, tem que ter bolo semana que vem, hein? Que bom, Thiago. Mário, uau, nós brasileiros somos frutos de estupro, sim, com certeza. Com certeza somos. E nós precisamos começar a buscar, a responsabilizar e a nos responsabilizar pela situação em que se encontram os povos originários aqui do nosso país, né? Cláudia Antonieta, somos todos herdeiros do estupro. Quase toda mulher foi violentada por muitos séculos. A maioria era escravizada, serva, mas mesmo as senhoras e donas eram vítimas, não donas dos seus corpos. Exatamente, Cláudia Antonieta. Importantíssimo. Mari, vamos comemorar os aniversariantes. Esse mês está uma beleza, hein, gente? Jesus da Shopee, doutora Ângela, tem o melhor didática de todas. Fala como quem rodou por muitos professores antes de achar a perfeita. Ah, muito obrigada, Jesus da Shopee. Beijo, Baltazar. Obrigada pelo carinho, viu? E, ó, gente, tem muita live, tem horas e horas e horas de aula aqui no canal. Se você quer apoiar esse trabalho, é só enviar um Pix de qualquer valor para o meu endereço de e-mail, eetown@gmail.com, é minha chave Pix. Você pode apoiar com qualquer valor mesmo, gente, em qualquer momento. E é muito bem-vindo a se tornar membro aqui do canal, apoiar com a campanha do Apoia-se, apoia.se
Angela Natel, a adquirir os meus cursos, que é o meu trabalho, né, como professora. Estou fazendo consultas de tarô também, quem quiser fazer consultas reflexivas para pensar a respeito da própria vida, tudo você encontra no meu Linktree, no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos aqui do canal, tá? Eu agradeço de coração a confiança, a pesquisa, e não se preocupem, quando terminarmos todos os capítulos deste livro, o arquivo de slides completo vai estar no Drive do Espaço das Deusas para os membros do canal fazerem sua pesquisa com os slides, tá bem? Lá tem slides de todas as lives anteriores já, beleza? Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pelo carinho. E até sábado, hein, gente? Vamos receber meu amigo aqui com todo carinho, hein? Beijo, pessoal. Tchau.